Boa tarde, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus. Mais uma vez agradecemos a Deus, em especial pela vida. A Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória de seres milenares. E aqui nos encontramos mais uma vez, meus irmãos, para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus, neste início de tarde do dia 4 de junho de 2020, e por isso agradecemos também a todos vocês que têm nos acompanhado ao longo desses dias, dessas semanas, desses meses, em nossos estudos, em nossas reflexões, para aprendermos juntos, refletirmos juntos acerca dos ensinamentos de Jesus. Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo. Então aqui hoje, nesta tarde, trouxemos para os nossos estudos, as nossas reflexões, mais um capítulo do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, através do Espírito André Luiz. Hoje o capítulo 44. O capítulo 44 tem como título Ande Acima. Então André Luiz aqui neste capítulo, que o título até já nos diz de que forma devemos ou deveríamos nos comportar, ande acima. Então aqui ele nos traz belíssimos ensinamentos acerca do nosso comportamento em diversos momentos da nossa vida, que nós realmente devemos ou deveríamos fazer esforços para andarmos acima daquele padrão vibratório que, via de regra, nós ainda caminhamos. Via de regra, nós ainda, devido ao nosso pouco esforço ou às nossas escolhas equivocadas, nós ainda nos mantemos. Então aqui ele nos chama a atenção que se nos esforçarmos um pouco mais, nós conseguiremos andar um pouco acima deste padrão vibratório onde ainda nós nos encontramos. Mas aí é lógico, vai depender, conforme Jesus nos fala. Jesus nos falou sobre isto há 2000 anos atrás. Vai depender de nós fazermos esforços para realmente entrarmos por esta porta estreita ou caminharmos por esta trilha mais apertada, que com certeza é sempre a escolha do bem e que nos dá bastante trabalho. Andar por esta trilha do bem é realmente bastante trabalhoso, mas, sem sombra de dúvida, bastante vantajoso para todos nós. Então André Luiz, ele começa nos dizendo da seguinte maneira, no primeiro parágrafo deste capítulo. Então ele nos diz assim: ante o bloco de pedra bruta, não se prenda à ideia do peso. Então aqui ele nos fala de uma pedra bruta e o peso, que é aquele bloco de pedra, mas que deveríamos nos prender, deveríamos pensar se realmente queremos andar um pouco acima, conforme ele nos fala, deveríamos nos lembrar da estátua primorosa que poderá sair daquele bloco de pedra. Então ele nos fala, lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. E na sequência ele nos diz ainda: contemplando as dificuldades da sementeira
e como é difícil fazer semeadura aqui na terra, como havíamos falado anteriormente, no caminho, na trilha do bem, na sementeira do bem, quão difícil é nos mantermos nesta sementeira. É o que ele diz aqui: as dificuldades da sementeira não se detenha no receio à enxurrada e aos vermes daninhos. Recorde o pão que lhe fartará o celeiro. Então aqui ele fazendo referência ao plantio de sementes para usarmos lá no futuro para a nossa alimentação, guardarmos no celeiro para depois usarmos na nossa alimentação. Se o agricultor fosse se deter nas dificuldades da sementeira, nas enxurradas, nos vermes daninhos que estão ali na terra, com certeza não teria colheita, com certeza não teríamos alimento na nossa mesa. Então temos que pensar acima, temos que andar numa faixa vibratória acima, pensando lá na frente, mesmo passando pelas dificuldades que estejamos passando hoje, mas pensar lá na frente, que se hoje eu estou passando e estou aprendendo as lições que devo aprender ou que deveria aprender e que necessito aprender neste momento, por maiores que sejam as dificuldades, pensemos lá na frente, pensemos acima e que possamos realmente agir trabalhando para a nossa melhoria, enfrentando essas dificuldades e aprendendo todas as lições que precisamos aprender para que no futuro estejamos em condições melhores. E ele diz ainda, então ele nos diz ainda que à frente da tempestade não se perca em lamentações. Medite nos benefícios que advirão de sua passagem. Então aqui ele nos fala da tempestade que, via de regra, quando se abate no ambiente onde nós nos encontramos, principalmente quando ela vem com maior intensidade, nós só pensamos e nos prendemos nos estragos que ela causa. Sim, sem sombra de dúvida, materialistas como somos ainda, nos prendemos a isto. Mas quantos benefícios ela nos traz, ou as tempestades nos trazem? Principalmente em relação à limpeza que faz na atmosfera aqui da Terra, no ambiente por onde ela passa. A chuva que vem junto com aquela tempestade, que lava também o ambiente onde nós nos encontramos. E aí ele diz ainda, nos lembra de uma outra situação em relação ao trabalho, que em face ao trabalho árduo, não tema o suor, que correrá copiosamente. Centralize a expectativa nas boas obras que surgirão. Então aqui ele nos chama a atenção em relação ao trabalho, que via de regra nós enfrentamos com dificuldades, o trabalho árduo, que dali, na execução daquele trabalho, terá bastante suor, bastante cansaço, mas que devemos centralizar as nossas expectativas no futuro, o resultado benéfico que advirá, ou os resultados que advirão ou que surgirão a partir daquele esforço nas boas obras que estejamos executando naquele momento. Não se fixe no calor da forja. Então aqui ele nos chama a atenção em relação ao forno bastante quente, bastante aquecido, em que via de regra nós também reclamamos do ambiente que está com bastante calor ou com calor elevado, mas ele nos fala: espere as utilidades que ela fornecerá à sua vida. Quantas coisas que nós temos hoje à nossa disposição e que nós desfrutamos as benesses dessas coisas e que elas passaram por fornos, por forjas altamente aquecidas e que trabalhadores que ali estavam executando a tarefa para a produção daquele produto suaram bastante. Forno com a temperatura altíssima.
Então precisamos pensar acima e andarmos acima em uma faixa vibratória diferente, imaginando lá na frente um futuro melhor. E aí nos diz ainda: não se imagine ou não imagine tão somente os perigos da enfermidade. Calcule a alegria e o poder de curar. Então, hoje, nesta frase, nós devemos pensar e direcionarmos os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores vibrações, as nossas preces a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, aos nossos irmãos, profissionais da saúde, que não estão medindo esforços, via de regra, a maioria deles não estão medindo esforços, não pensando nos perigos da enfermidade, mas sim calculando e pensando sempre naquela alegria e o poder de curar ou a oportunidade de auxiliar alguém na sua cura, na sua recuperação. Então é isso que ele nos fala: não imagine tão somente os perigos da enfermidade. Então os nossos irmãos, profissionais da saúde, se eles fossem pensar, imaginar simplesmente nos perigos que altamente perigoso, altamente contagioso esse vírus, se eles fossem pensar desta forma, eles não estariam na linha de frente. Eles não estariam trabalhando por todos e para todos nós. Então, mas eles estão pensando e calculando o poder de curar, a possibilidade ou a oportunidade de auxiliar algum companheiro de jornada. E aí André Luiz, ele encerra este capítulo nos dizendo o seguinte: se você está governado efetivamente pelo ideal superior, então se nós estivermos realmente governados pelo ideal superior, esqueça o amigo que desertou, a mulher que fugiu, o companheiro ingrato e o irmão incompreensível. Então aqui ele nos chama atenção para alguns comportamentos de companheiros de jornada. Aquele que desertou, a companheira de jornada que fugiu das suas responsabilidades, aquele outro companheiro ingrato, aquele outro que não compreendeu ainda a lição, todos eles estão aprendendo e passando como acontece a você mesmo. O que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem. Então aqui ele encerra nos dizendo que o que verdadeiramente interessa na nossa vida e para a nossa vida é a intensificação da luz, conforme Jesus nos fala, para trabalharmos constantemente, para fazermos brilhar a nossa luz, e também o progresso da verdade e a vitória do bem. Então que possamos verdadeiramente fazermos esforços constantemente para andarmos nessa faixa vibratória, conforme ele nos diz aqui, acima, fazendo esforços, acima desta faixa vibratória que, via de regra, devido ao nosso pouco esforço, nós ainda nos mantemos. Então aqui o nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, está nos dizendo que se tormentosa, ou melhor, se temermos, como que está aqui, se temermos a resposta a nossas ações no bem, jamais sairemos do lugar que estamos, que o Senhor
anos de nossos próprios, ou melhor, não entendi aqui, que é o Senhor de nossos próprios propósitos no bem. Então aqui o nosso companheiro Eudes falando que se nós temermos as respostas às nossas ações, nós não sairemos do lugar. Então temos que trabalhar constantemente, sim, não temendo a resposta das nossas ações, mas sem sombra de dúvida que se fizermos melhores escolhas, as respostas sempre serão as melhores. E para encerrarmos as nossas reflexões para este momento, aí chamamos atenção para o nosso comportamento no centro espírita, nas atividades espiritistas, onde André Luiz, no capítulo 47, no trabalho ativo, ele faz o seguinte questionamento. Se os amigos encarnados, é um questionamento longo, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos da prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual? Então aqui ele nos chama atenção para o nosso comportamento, e aí a resposta vem da seguinte maneira: boa concentração exige vida reta. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior, ou seja, manter a faixa vibratória acima. E aí nos diz, encerrando, que a atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Então, muitos companheiros que vão participar de um trabalho espiritual na casa espírita ou em qualquer outro templo religioso, imaginam que se chegar lá no ambiente e se entregar alguns minutos de reflexões, aqueles minutos já serão suficientes para ele entrar numa faixa vibratória acima. Não, de forma alguma, conforme que esse texto que nós lemos no capítulo 44 do livro Agenda Cristã, e este outro aqui também de André Luiz, nós precisamos estar nessa faixa acima constantemente. Constantemente nós precisamos fazer esforços para estarmos nessa faixa vibratória melhor, através do esforço constante. Então, que possamos refletir acerca disso, meus irmãos, na nossa vida e trabalharmos constantemente para trilharmos constantemente também nesta faixa vibratória acima desta que, via de regra, nós nos encontramos. Paz a todos nós, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam neste momento, todos vocês que praticaram esta caridade em nos ouvir mais uma vez, nosso companheiro Eudes lá de Trindade, e todos os demais recebam, mesmo à distância, o meu abraço fraterno e de gratidão. Paz aos nossos corações e até uma próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Até breve, meus irmãos.